Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? E o assunto da aula de hoje é sobre a divisão de números decimais, beleza? Então hoje nós trabalharemos aí com a quarta operação matemática envolvendo os números decimais, beleza? Para a gente poder iniciar esse conteúdo, a gente vai precisar de bastante atenção, porque esse tipo de conteúdo ele acaba nos exigindo aí algumas regrinhas diferenciadas, tá certo? Então, para isso, a gente vai precisar ter muita atenção. Então, eu gostaria aí que todos vocês prestassem ao máximo da atenção e caso tenha alguma dúvida com relação a esse conteúdo, que me procure, não fique com dúvida, tá certo? Porque o conteúdo ele é com bastante detalhe. Não é difícil, mas tem bastante informação para a gente saber, beleza? Bom, assim como na multiplicação, na divisão de números decimais, existem duas formas para a gente poder resolver. A forma em que a divisão vai aparecer por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, que é a forma que a gente consegue calcular a divisão de números decimais mentalmente. Não precisa fazer conta para poder resolver. A gente consegue chegar num resultado sem precisar fazer conta. Conseguimos fazer isso mentalmente, beleza? E a outra forma é a divisão por meio dos cálculos, que aí a gente vai falar como ela está classificada, tá certo? Bom, vamos primeiro dar uma atenção aqui na divisão por 10, 100, 1000, que é a forma que a gente faz mentalmente. Então, lá na multiplicação, só para a gente poder revisar, a gente aprendeu que na multiplicação a gente também consegue multiplicar um número que é decimal por 10, 100, 1000, sem precisar fazer a conta, né? Quando, por exemplo, um número está lá assim, vou copiar esse mesmo número, tipo, aparece assim na multiplicação, 7 vezes 10, o que a gente faz? A gente sabe que é 70, mas é muito simples. É só copiar o número do fator daqui, que é o 7, e como é 10, a gente vai acrescentar um zerinho. Se fosse 7 vezes 100, colocaria o número natural que está sendo multiplicado e acrescentaria 2 zerinhos para fazer 700. Se fosse 1000, nós copiaríamos o número natural, que é o 7, e acrescentaríamos 3 zerinhos para formar 7.000, beleza? Agora, quando o número era formado por vírgula, tipo 0,7 vezes 10, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que contar o zerinho, né? E a vírgula caminhava para a direita, né? Então, se ela estava aqui e tem um zerinho, quer dizer que ela vai caminhar uma casa para a direita. Ela caminhando uma casa para a direita, o número que é formado aqui é o 0,7. Como a gente não fala 0,7, fica o quê? 7 mesmo, beleza? Então, para revisar isso daqui na multiplicação, quem não aprendeu a fazer isso, eu convido vocês a irem na playlist do sexto ano, Matemática sexto ano, e assistir a videoaula de multiplicação de números decimais, do qual eu explico a fazer esse tipo de multiplicação. Por quê? Porque na divisão a gente também faz a mesma coisa, só que agora a gente vai caminhar com a vírgula para outro sentido. Na multiplicação a gente caminhava para a direita, né? Na divisão, nós caminharemos com a vírgula, sentido agora esquerda. A gente vai para lá, tá certo? Então, olha o que vai acontecer. Então, o primeiro exemplo nós temos 7 dividido por 10. Nós copiamos o número 7 aqui e é aquela mesma historinha. Coloca o número bem depois do sinal de igual, porque a gente vai sempre acrescentar vírgula, números ou vírgula, sempre antes do algarismo que a gente copiou aqui, que no caso é o 7. Então, sempre vai vir número ou vírgula, casa, decimal para cá, tá bom? Se coloca muito junto, não tem espaço para caminhar para a esquerda. E agora a gente vai observar, então, 7 dividido por 10. Como é número 10, tem um zerinho. Significa, então, que essa vírgula vai caminhar uma casa, só que agora sentido esquerda. O número não tem vírgula, é o 7 natural. Então, do 7, a gente vai contar uma casa para a esquerda e não para a direita. Para a direita, a gente faz na multiplicação,
Então, olha o que vai acontecer. Uma casa, acrescento o vírgula, coloco o zerinho. Então, ficou o número 7 décimos. Beleza? Muito simples. Na letra B, mesma coisa. 56 dividido por 10. A gente copia o número 56 do jeito que ele é, sem mexer em nada. E agora a gente vai observar aqui, não é o número 10? O número 10 acrescenta 1, tem um zerinho. Significa, então, que a gente vai andar uma casa decimal. Como o número não tem vírgula, a gente vai do último algarismo. Tá aqui. Vai andar uma casa, então quer dizer que a vírgula vai vir entre o 5 e o 6. Vai formar o número 5 inteiros e 6 décimos. Beleza? Tranquilo também. Sempre caminhando para a esquerda agora. Na divisão, caminha para a esquerda. Multiplicação à direita. Aqui, 8 dividido por 100. A gente copia o número 8 do jeito que ele é. Beleza? E agora observa, como está sendo dividido por 100? Então, é 1, 2 zerinhos. Então, de trás para frente, ou sentido esquerda, depois do último algarismo que a gente colocou aqui, nós vamos caminhar 2 casas. O número é 8, então a gente vai contar. Uma casa, 2 casas, mas não tem outro número para dar as 2 casas. Então, para a gente conseguir ter as 2 casas, a gente vai acrescentar um zero, beleza? Então, ficou 1, 2 zerinhos, então de trás para frente, 1, 2 casas. Acrescenta a vírgula e coloca mais um zero. Então, 8 dividido por 100 ficou 8 centésimos, beleza? E agora, no caso da letra D e da letra E, nós temos que ter atenção porque agora esses números já são decimais. Então, agora, a partir da letra D e da letra E, nós não vamos contar lá do último número, nós vamos começar a contar as casas a partir da vírgula. Então, eu já coloquei até números maiores aqui no nosso divisor, para a gente já treinar o que vai ter que acrescentar de zerinho de casa ou não. Então, nós temos o número, na letra D, 5 inteiros e 8 décimos dividido por 100. Se é dividido por 100, vai ter que andar 2 casas. Então, a gente copia o número 58, não coloca a vírgula, tá bom? Porque essa vírgula agora ela vai caminhar. Caminhar sentido esquerda. A gente só sabe que a vírgula está entre o 5 e o 8. Como são 2 zerinhos, a partir da vírgula a gente vai andar para a esquerda. Então, nós vamos contar. Uma casa é a casa do 5. Para dar as 2 casas, a gente vai ter que precisar fazer o que também? Acrescentar mais um zero para poder colocar a vírgula e acrescentar zero de novo. Por que eu fiz isso? Porque a vírgula estava aqui no 5,8, não era? Era dividido por 100, que era 2, quer dizer que eu tinha que andar 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2 casas. Então, uma era do 5. Para dar as 2 casas, eu acrescentei um zero, vírgula e zero também. Beleza? E o último exemplo, 7,23 dividido por 1000. Então, é lá. Eu tenho um algarismo com 2 casas decimais e o nosso divisor agora tem 3 casas. Então, quer dizer que vai andar 3 casas sentido esquerda. Então, vamos copiar o número do jeito que ele é, só que sem a vírgula, certo? Forma o número 723. E agora a gente vai contar. São 3 zerinhos, a gente vai contar 3 casas sentido esquerda. Então, uma casa está aqui, não é? Aliás, desculpa, a vírgula está aqui, entre o 7 e o 2. Então, vamos andar uma casa. Uma casa é a do 7. Para dar as 3, vamos ter que acrescentar 1, 2 zerinhos. Então, se a vírgula estava aqui, ó, uma casa do 7, 2 casas eu tive que acrescentar um zerinho, 3 casas eu tive que acrescentar outro zerinho. Acrescenta a vírgula e coloca zero de novo. Ficou esse número gigante, né? 0,00723. Beleza?
Então, toma muito cuidado com relação a isso. Eu não coloquei, eu vou colocar mais um exemplo. Vamos supor que o número fosse este daqui. Vou acrescentar aqui. 4.321,8 dividido por 1.000 de novo. Olha lá que interessante. Então, como é que a gente faz? Copia o número do jeito que ele é sem a vírgula, então vai ficar o número 43.218, certo? Como está sendo dividido por 1.000, são 3 zerinhos, então a gente vai andar 3 casas sentido esquerda. O número tem vírgula, então vai ser a partir da vírgula. A vírgula está entre o 1 e o 8. Como são 3 zerinhos e a gente vai andar 3 casas, então olha lá. 1, 2, 3 casas. Não precisa acrescentar zero, porque esse número tinha bastante casos de números inteiros. Coloca só a vírgula entre o 4 e o 3. Mais uma vez, por que eu mudei? A vírgula estava entre o 1 e o 8. Mas como dividiu por 1.000, teve que andar 3 casas a partir da vírgula. Andar 3 casas sentido esquerda. Então, 1, 2, 3. Beleza? Mudei a posição da vírgula. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a divisão de números decimais sem precisar fazer a conta, pessoal. A gente consegue fazer isso mentalmente. Basta lembrar que na divisão, a gente sempre caminha com a vírgula ou acrescenta casas decimais andando sentido esquerda, beleza? Lembra que o professor Diego é canhoto, então é sentido da mão dele. Agora, quando fizermos a multiplicação, vai fazer ao contrário. Conta também os zerinhos que tem, conta a partir da vírgula quantas casas vai andar ou quantos zerinhos vai acrescentar, só que aí sentido direita, beleza? Eu vou fazer videoaula separada, então para esta aula, a videoaula é só de divisão por 10, 100, 1.000, tá bom? Próxima, na aula 2, vai ser a continuação, só que agora fazendo os cálculos que a gente vai precisar resolver aí na divisão, tá certo? Então, vamos lá.